Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Rafael Simões, o seu host, e eu tô chegando para mais um episódio do SEO Happy Hour, que é o melhor e mais completo podcast sobre SEO do Brasil. E vamos começar com novidades? Agora, toda semana, vamos lançar um vídeo no YouTube no nosso canal da SEO Happy Hour. Na semana passada, saiu um vídeo sobre resultados de SEO a curto prazo. Então, por favor, veja o vídeo e me diz o que você achou, porque por aqui estamos muito animados com esse projeto. O link está na descrição desse episódio. E partindo para os temas do nosso episódio, temos ele, o YouTube. Foram lançados novos recursos para Shorts, incluindo vídeos de até 3 minutos. Eu comento um pouco sobre isso. Nos assuntos principais, eu te digo como manter o seu conteúdo evergreen sempre relevante. Também temos um papo bem legal sobre palavras-chave semânticas e, para finalizar, discutimos como otimizar SEO, UX e CRO das páginas de produto do seu e-commerce. Lembrando que aqui na descrição temos o tempo certinho em que cada assunto começa, caso você queira ouvir algo específico. Mas é claro que eu adoraria que você ouvisse tudo e compartilhasse esse podcast com seus colegas. E se você tiver alguma dúvida sobre SEO, é só mandar para contato@seohappyhour.com ou em algumas das nossas redes sociais que a gente responde. Então, sem mais delongas, vamos bater nosso papo. Tem novidade na área para quem faz vídeos para o YouTube. A plataforma anunciou 3 grandes novidades para os Shorts, que são vídeos mais longos, novos recursos de criação e atualizações de experiência de página. Elas devem ser implementadas nos próximos meses. A principal atualização é o aumento de tempo dos Shorts. A partir de 15 de outubro, os vídeos curtos poderão ter até 3 minutos de duração. Segundo a plataforma, essa foi uma das atualizações mais pedidas pelos criadores de conteúdo. Além disso, foram adicionados novos recursos para gravar vídeos, templates e remixes como já existe no TikTok, e geração de clips e backgrounds com inteligência artificial. Também tem várias mudanças de experiência de página chegando, como uma página na versão móvel do YouTube com shorts em alta de cada país, opção de ver uma prévia dos comentários dos vídeos direto no feed, e uma opção de mostrar menos shorts na página principal do YouTube. O objetivo de todas essas mudanças parece ser acompanhar as outras plataformas de vídeo curtos, como o TikTok e o Instagram. Para SEO, são novas possibilidades de exibir conteúdo e conquistar tráfego orgânico. Me conta, o que você achou das novidades? E antes da gente seguir em frente para os próximos temas, eu quero falar sobre o JetOctopus. O JetOctopus é uma poderosa ferramenta de rastreamento e análise de logs para grandes sites, ideal para agências, profissionais de SEO e e-commerces que buscam otimização técnica e insights preciosos. Com ele, você consegue realizar o rastreamento de URLs em larga escala, fazer análise de logs avançadas, ele tem fácil interpretação dos dados graças à sua interface intuitiva, e com ele você consegue obter alta capacidade de processamento. Aqui na SEO Happy Hour a gente usa a ferramenta para garantir a eficiência nos trabalhos da nossa equipe. Um exemplo que eu posso dar para vocês de como eu usei o JetOctopus essa semana, o que a gente fez? Semanalmente a gente roda a ferramenta em diferentes clientes que a gente tem, e o legal dessa ferramenta é que toda semana ela basicamente compara o rastreamento da semana anterior com o rastreamento dessa semana. E dessa forma, a gente consegue identificar facilmente erros que passaram a existir no site que não existiam na semana anterior. Como, por exemplo, links quebrados, redirecionamentos que pararam de funcionar, páginas que ficaram mais lentas e coisas do gênero. E com isso, a gente tem mais agilidade para avisar os nossos clientes dos problemas que eles estão tendo com o site deles, para que eles resolvam o mais rápido possível. Além disso, a ferramenta conta com alertas que também me avisa por e-mail quando algo muda, que eu pedi para ela me avisar caso mudasse. Como pode acontecer às vezes, de uma página muito importante mudar um title, coisa que não deveria acontecer, ou uma página que estava funcionando passa a dar 404 da noite pro dia. Então, se você tá precisando de uma ferramenta de SEO, de rastreamento, análise de log e alertas, a JetOctopus é a melhor que tem. O link para você conhecer a ferramenta tá na descrição desse episódio. E se for conhecer a ferramenta, eu digo para vocês de fato usarem esse link, porque se vocês usarem esse link, a ferramenta sabe que vocês chegaram lá através da SEO Happy Hour. Se você chegar no site diretamente, eles não vão saber que vocês vieram daqui, beleza?
Vem cá, me diz uma coisa. Quando você faz conteúdo evergreen pro seu site, você volta a atualizar ele ou você esquece o coitado lá para sempre? Conteúdo evergreen ou sempre verde é aquele que continua relevante ao longo do tempo. Ele precisa de menos manutenção do que falar de tendências de mercado ou notícias, mas não quer dizer que ele é literalmente infinito. O argumento de Ben Siedel do portal Ignite in Business é que não dá para publicar o conteúdo evergreen e deixar lá parado pelo resto da vida, e eu concordo com o Ben. Assim como uma plantinha, você precisa de uma série de cuidados para que esses conteúdos continuem sempre bonitos e dando resultado. Para entender na prática, vamos pensar em alguns conteúdos que muita gente considera evergreen, mas não ficam realmente sempre verdes. Olha só esses casos comigo. Guias e tutoriais podem ficar defasados por mudanças em processos, práticas de mercado ou atualizações em sistemas. Listas de recursos, como melhores ferramentas, podem ficar velhas conforme as plataformas deixam de existir. Entrevistas e estudos de caso podem perder relevância devido a mudanças na oferta de serviços. Infográficos são normalmente baseados em dados e estatísticas. Quando essas fontes ficam velhas, o conteúdo também perde relevância. Avaliações e comparações de produtos envelhecem porque surgem novos modelos. Templates ou calculadoras podem passar por ajustes de modelos variáveis e fórmulas conforme o mercado muda. Lista de boas práticas precisam de ajustes ou alterações por causa das evoluções do mercado. SEO é um ótimo exemplo. Várias técnicas e hacks que são da década passada já deixaram de funcionar atualmente. Alguns conteúdos desse tipo até precisam de pouca manutenção, mas não dá para publicar e nunca mais mexer neles. Se você fizer isso, provavelmente o conteúdo perde posições porque não está fresco bastante para a audiência e para o Google. Tá, e como a gente faz para manter o conteúdo evergreen sempre em alta? Quando publicar os conteúdos, você precisa pensar também numa rotina simples para monitorar e atualizar. Eu trouxe aqui para você um checklist do que você precisa fazer em todos os conteúdos evergreens do seu site em algum momento. Então o primeiro item é regue sempre. Inclua novos conteúdos, atualize o texto de acordo com mudanças de intenção de busca e adicione novos conteúdos multimídia. O segundo item é proteja contra pragas. Então faça auditorias de conteúdo, remova conteúdo desatualizado e veja se o post continua de acordo com as diretrizes do Google. O terceiro ponto é a atenção para as mudanças de estação. Então veja se o texto se mantém firme diante de mudanças no seu segmento de indústria, surgimento de novas tecnologias, mudanças de intenção de busca e também se ele está alinhado com temas da atualidade. O quarto ponto é você dar as condições certas para sua plantinha crescer saudável. Então verifique se o conteúdo está alinhado com o público-alvo, se está com a estrutura de heading tags correta, e promova ele constantemente em diversos canais além de SEO, como por exemplo redes sociais e e-mail marketing. O próximo item é não esqueça de fazer a poda do seu conteúdo. Quando necessário, retire conteúdo que não faz mais sentido, adicione conteúdo de outras páginas ou adicione URLs antigas para o seu conteúdo evergreen. Dessa forma, ao invés de ter várias páginas mais ou menos, você concentra os seus esforços em um conteúdo mais poderoso. E o último item do nosso checklist é acompanhe o crescimento. Então observe o conteúdo para ver se ele está crescendo como esperado. Observe métricas como tráfego orgânico, posição no Google, taxa de cliques e conversões. Isso ajuda a identificar quando chegou a hora de atualizar alguma coisa. Atualizar um conteúdo já publicado no seu site pode trazer ótimos resultados de SEO. Tem vezes que é até melhor do que publicar novas páginas, você sabia disso? Além disso, tem várias pesquisas onde o Google prefere exibir conteúdo atualizado, como ele próprio diz. Abre aspas. Temos vários sistemas de consultas que exigem atualização criados para mostrar conteúdo mais atualizado em consultas relevantes. Por exemplo, se alguém pesquisar sobre um filme que acabou de ser lançado, provavelmente quer receber avaliações recentes e não artigos mais antigos de quando a produção começou. Fecha aspas. Lembrando que se você precisa de ajuda para manter o seu site sempre crescendo, conte com a SEO Happy Hour. Oferecemos serviços de auditoria, content pruning e apoio na atualização e criação de textos otimizados para SEO, além de outros serviços para você gerar tráfego e negócios todos os meses do ano. É só preencher o formulário que está aqui linkado na descrição desse episódio. Alô, redatores! Esse bloco aqui vai te ajudar na construção de textos incríveis, então fica comigo.
Em geral, quando alguém vai construir um texto para uma marca, pensa logo nas palavras-chave. Por exemplo, se a marca é uma escola de música, a pessoa redatora pensa em termos como curso de violão, curso de guitarra, curso de piano e por aí vai. E fazer isso é importante mesmo, mas essa abordagem pode estar defasada. Hoje em dia, ao criar conteúdo para um site, o mais importante é corresponder à intenção de busca das pessoas. O seu texto deve responder à dúvida que as pessoas querem resolver quando pesquisam algo. Criando conteúdo apenas para a palavra-chave padrão, você pode acabar não chegando em todo o seu público. A Lazarina Stoy é consultora de SEO e cientista de dados e escreveu um artigo para o site da Wix falando sobre esse tema. Ela sugere uma abordagem holística usando palavras-chave tradicionais e semânticas para criar conteúdo mais relevante e, consequentemente, melhor classificado nos mecanismos de busca. A seguir, eu vou te falar os principais pontos do artigo com os nossos clássicos pitacos. Então, para começar, você sabe qual a diferença entre palavras-chave semânticas e tradicionais? A diferença principal é no enfoque que recebem durante a pesquisa e utilização no contexto de SEO. As palavras-chave tradicionais são termos ou frases específicas que as pessoas buscam para encontrar informações relacionadas a um tópico. Esses termos geralmente refletem a linguagem comum e direta utilizada pelo público ao procurar determinado conteúdo. Por exemplo, alguém interessado em aprender a tocar violão busca por aulas de violão ou como tocar violão. Já as palavras-chave semânticas vão além das tradicionais e consideram também o significado contextual e as diversas associações que uma palavra ou frase podem ter. Em SEO, as palavras-chave semânticas ajudam os motores de busca a interpretarem melhor o conteúdo de uma página. Por exemplo, além de usar aulas de violão, existem termos semânticos como curso de guitarra, lições de música ou até mesmo como aprender a tocar instrumentos de corda. Combinando palavras-chave semânticas e tradicionais, o conteúdo fica mais rico e relevante para o público, e isso melhora o desempenho nos resultados de busca. A pesquisa semântica de palavras-chave é mais moderna porque incorpora o contexto e comportamento do leitor no processo de SEO. Essa abordagem vai além das métricas tradicionais e também considera entidades, gráficos de conhecimento e a intenção por trás das consultas. Diferente da pesquisa tradicional, que se baseia nas palavras-chave digitadas, a pesquisa semântica foca em como e por que alguém realiza as buscas. Enquanto a pesquisa tradicional prioriza métricas como volume de busca e concorrência, a pesquisa semântica tem mais contexto. Ela analisa o caminho, a sequência de consultas feitas e o comportamento durante a sessão. Isso permite que o SEO se concentre mais nas necessidades e intenções do leitor, resultando em uma otimização mais inteligente e eficaz para os mecanismos de busca. Existem 3 conceitos importantes por trás da pesquisa semântica. Primeiro, temos as entidades, que são objetos, conceitos ou coisas específicas do mundo real que podem ser identificadas de maneira única e clara. Por exemplo, pessoas como Barack Obama, lugares como o Museu do Louvre e produtos como o iPhone são elementos concretos que existem e têm uma definição distinta. Segundo, os atributos de entidade, que são características ou propriedades que descrevem uma entidade. Para cada entidade, os atributos detalham aspectos que ajudam a definir ou diferenciar essas entidades. Por exemplo, para a entidade cachorro, os atributos podem incluir raça, cor do pelo, tamanho e etc. E por fim, nós temos os valores de atributos de entidade, que são os valores específicos que correspondem aos atributos de uma entidade. Esses valores detalham as características exatas das entidades. Continuando com o exemplo do cachorro, para o atributo raça, o valor pode ser labrador, enquanto para o atributo cor do pelo, o valor pode ser preto. Esses conceitos ajudam a identificar e categorizar informações de forma mais precisa, permitindo que mecanismos de busca forneçam resultados mais contextualizados e relevantes. Os mecanismos de busca priorizam exibir páginas que abordam o contexto de uma busca de forma ampla. Eles também conectam entidades para entregar resultados de busca mais ricos e personalizados. Incorporar entidades na pesquisa ajuda a estruturar o conteúdo, entender como os conceitos se relacionam, identificar lacunas e encontrar variações mais populares. Considere analisar entidades e seus atributos mesmo quando as buscas não são populares, pois isso pode ajudar a oferecer soluções relevantes para os visitantes.
Ferramentas como a API de linguagem natural do Google podem ser usadas para extrair entidades das listas de palavras-chave que você tem. Na pesquisa semântica, outro fator importante é compreender a sequência de consultas realizadas pelas pessoas durante uma sessão de busca. Ou seja, analisar como o público refina suas pesquisas, a progressão dessas consultas e o número de busca feita em uma única sessão. Entendendo essa sequência, você consegue otimizar o conteúdo para abordar o maior número de pesquisas. Para fazer essa análise, use ferramentas como o preenchimento automático do Google e a extensão de dados de recursos como As Pessoas Também Perguntam ou as pesquisas relacionadas. Assim, você pode encontrar pesquisas semanticamente relacionadas à inicial que você fez. Ferramentas como SEMrush e Data for SEO permitem realizar essa análise tanto em buscas individuais quanto em grandes escalas, ajudando a detectar padrões. Outro conceito que você precisa conhecer é o aumento de consultas. É quando as pessoas acrescentam informações relacionadas a entidades específicas. O buscador reconhece essas referências e sugere complementos para enriquecer os resultados. Por exemplo, se você for no Google e pesquisar por Blake Lively e Ryan Reynolds, o Google pode sugerir complementos como filmes, filhos ou casamento baseado nas entidades envolvidas. Para quem não sabe, o Ryan Reynolds é o ator que faz o Deadpool e a Blake Lively é a esposa dele, que é atriz. Acho que o papel mais famoso dela foi em Gossip Girls. Bom, para incorporar tudo isso no seu conteúdo, você precisa fazer referência às entidades que podem ser logicamente combinadas. Um exemplo seria a combinação de Kamala Harris com Douglas Emhoff. Não sei se pronunciei certo, é o marido dela. Ou com o evento Eleições dos Estados Unidos de 2024. Analisar os dados do Google Search Console ajuda a identificar consultas que mencionam entidades e garantir que o conteúdo do site esteja otimizado para elas. O contexto de consulta e o contexto de sessão são usados pelo mecanismo de busca para otimizar os resultados com base nas interações anteriores de quem pesquisou. Quando uma busca segue outra relacionada, o Google aproveita o contexto anterior para fornecer respostas mais precisas. Vamos a um exemplo prático. Se alguém for no Google e digitar qual é a capital da França, e em seguida buscar quais são as atrações turísticas populares lá, o Google interpreta o lá como França, sem que a gente tenha digitado França. Loucura, né? Para aplicar essa estratégia ao SEO, analise as consultas relacionadas por meio de ferramentas como o Google Search Console, observando como as páginas do seu site são encontradas. Isso permite ajustar o conteúdo para refletir melhor o padrão de pesquisa das pessoas. Por exemplo, um tutorial que responde a como garantir o acesso ao Gmail com segurança pode ser ajustado para também atender a busca por como recuperar o acesso à conta do Gmail. Incorporar o contexto dessas consultas pode melhorar a relevância do conteúdo para múltiplas intenções de busca. O comportamento de pesquisa pode influenciar diretamente as classificações nos mecanismos de busca. Por exemplo, um conteúdo considerado relevante de qualidade pode ter as seguintes combinações de métricas: um CTR alto e um tempo de permanência prolongado, e uma taxa de rejeição baixa e a redução do pogo sticking, que é quando o visitante volta rapidamente para a página de resultados do Google após visitar uma página. Então, basicamente indicando que ela não encontrou lá o que ela queria. Essas métricas estão relacionadas ao comportamento do visitante na sua página e podem até mesmo fazer o Google reclassificar seu site nos resultados de busca. Você sabia disso? Para encontrar dados importantes nesse quesito, use informações do Search Console combinada com consultas de classificação com dados de entidades e métricas de engajamento do Google Analytics, como a taxa de rejeição e taxa de saída. Tudo isso ajuda a monitorar padrões e identificar problemas, como páginas que não estão engajando em consultas específicas. Ferramentas como Microsoft Clarity também podem ajudar, detectando quais elementos ou seções do site estão causando interações negativas e comparando com concorrentes de melhor desempenho. Essa análise permite otimizar o site de acordo com o comportamento real do visitante, garantindo que as páginas atendam melhor às expectativas, resultando em um melhor desempenho nas buscas e maior engajamento. E por fim, temos o ganho de informação, que se refere à quantidade de informação útil e única que uma nova página da web oferece aos visitantes, em comparação com outras páginas sobre o mesmo tema.
Páginas com maior ganho de informação tendem a ter classificações mais altas no Google, pois evitam a repetição de conteúdo e melhoram a experiência de pesquisa. Para aplicar esse conceito, você precisa entender bastante de entidades, dos atributos das entidades e deve fazer análise sobre o que já está publicado para poder criar conteúdo realmente novo e valioso. Diferente dos métodos tradicionais de pesquisa de palavra-chave, o foco aqui não é apenas em métricas como volume de busca, mas em identificar lacunas de informação e criar conteúdo relevante e exclusivo sobre o que ninguém mais está falando. Um exemplo disso é o caso da Zapier, que criou páginas para integrações de ferramentas de nicho antes mesmo de haver um volume de busca significativo para elas, demonstrando que o foco na intenção e na necessidade do público pode gerar demanda e melhorar a relevância do conteúdo. A evolução do SEO tem mostrado que ser bem colocado na página de resultado é só um dos benefícios que se pode ter. A ideia agora é ir além e conquistar também autoridade de marca e relevância entre o público. Mas para isso é preciso inovar e sair das regrinhas básicas de SEO. Se você tem ou trabalha em um e-commerce, me diz, qual atenção você dá para as páginas dos seus produtos ou serviços? Páginas de produtos otimizadas são importantíssimas para o sucesso de qualquer loja virtual. Quando o SEO é bem feito, elas aparecem em destaque no Google para palavras-chave muito específicas. E quando a UX, que é a experiência do usuário, e o CRO, que é a otimização de conversão, são boas, o seu site vende mais. A especialista em SEO Jamie D'Alessandro escreveu um guia de otimização bem bacana para o portal Woman in Tech SEO. Trouxemos as principais dicas com pitacos da equipe da SEO Happy Hour para criar páginas que ficam bem ranqueadas, se conectam com a jornada do visitante e aumentam as suas vendas. Para começar, é legal conhecer os dois tipos principais de páginas de e-commerce. A gente tem páginas de categoria, que fazem a lista de produtos disponíveis, e a gente tem as páginas de produto, com uma descrição dos itens e botões para compra. Ambas contribuem para as vendas, mas otimizar a página de produto traz algumas vantagens específicas. Essas páginas são o último ponto de contato antes do cliente decidir se quer finalizar a compra. Ela permite se alinhar melhor com as intenções de busca específicas por apresentar produtos únicos ao invés de categorias inteiras. E-commerces naturalmente têm mais páginas de produto do que de categoria, o que apresenta mais oportunidade de receber tráfego e compras através do Google. As páginas de produto podem ranquear para palavras-chave de cauda longa, que têm menos concorrência e consumidores mais propensos a comprar. E além disso, elas aparecem em serviços importantes do Google, como por exemplo o Google Shopping. Quando a pessoa clica no nome dos lojistas para ver os detalhes de cada item, é direcionada para uma página de produto. Nos Estados Unidos, quando um produto é indicado por meio da inteligência artificial generativa do Google, os links que aparecem lá também são para as páginas de produto. Resumindo a história toda, se você não otimiza as páginas de produto, você está desperdiçando o potencial do seu e-commerce, ponto. Mas e como fazer essa otimização para os seus produtos aparecerem no Google? Bom, começamos com o Merchant Center, que é a plataforma do Google para lojistas. É por meio dela que os produtos são exibidos para potenciais compradores na pesquisa orgânica e no shopping. Para isso, o Google usa dados estruturados de produto e o seu perfil no Merchant Center de várias formas diferentes. O Merchant Center funciona através de feeds de produtos, então é um pouquinho diferente de digitar o site do e-commerce. É importante saber como funciona porque isso potencializa suas páginas. As dicas para otimizar o seu feed e dados estruturados são: no título do produto, procure usar até 150 caracteres. Coloque os detalhes mais importantes primeiro, use palavra-chave, insira nome do produto e marca e adicione detalhes específicos sobre os itens. Só use palavras estrangeiras se forem facilmente reconhecíveis, como por exemplo sushi, e sempre na grafia do idioma nativo. Você também pode usar o atributo do produto que é o isBundle, para exibir uma listagem com vários itens combinados. Outra dica é incluir informações de frete e devoluções. Elas tornam a sua página de produto mais completa. O Google exibe na pesquisa orgânica e no shopping e isso aumenta o seu CTR. E para finalizar, informe suas ofertas usando o complemento de promoções para aumentar a taxa de clique dos seus produtos. Organizar os feeds do Merchant Center é só parte do trabalho.
Boa parte do potencial do seu e-commerce está dentro do site, especificamente nas páginas de cada produto cadastrado. Para vender mais, você precisa organizar 3 pontos principais: o SEO, para as pessoas chegarem no seu site; a usabilidade, para tornar fácil o processo de escolher produtos, ver variantes, explorar opções e adicionar e fazer compras; a usabilidade, para tornar fácil o processo de escolher produtos, ver variantes, explorar opções adicionais e fazer a compra; e o CRO, para diminuir as chances de as pessoas saírem sem levar nada. A seguir, eu trouxe as principais variáveis que influenciam em cada etapa do processo e o que fazer para ter os melhores resultados. Então, o primeiro passo é crie páginas descritivas. O possível cliente deve entender rapidamente do que a página se trata. Para isso, o título SEO da página deve ser impactante e relacionado com a intenção de busca do visitante. O H1 deve ser descritivo e também relacionado com a intenção de busca. E a descrição do produto deve listar todas as características importantes, diferenciais e enfatizar por que esse é o melhor produto para o visitante. Para SEO, escolha uma palavra-chave-alvo para o título, pois assim fica mais fácil o Google entender como exibir a página na pesquisa orgânica. Procure alinhar a página o máximo com a intenção de busca para essa palavra-chave. E não esqueça de adicionar conteúdo útil sempre que possível. Em UX, a primeira impressão é a que fica, especialmente para quem está acessando o seu site pela primeira vez. Por isso, invista em boa organização visual das informações, deixe caminhos fáceis para os visitantes encontrarem as características mais importantes do produto e indique itens adicionais sempre que fizer sentido, mas sem forçar a barra. O segundo passo é implemente dados estruturados de produto. Dados estruturados são informações que o Google consegue ler com mais facilidade e são usados para exibir recursos alternativos na tela de resultado de pesquisa. Recomendo a leitura das documentações oficiais para aprender os detalhes de como funciona e como implementar. Eu vou deixar os links aqui na descrição para vocês. Ou, se preferir, entre em contato com especialistas em SEO para fazer o gerenciamento dos dados estruturados do seu negócio. Tem vários tipos de dados estruturados que ajudam o seu SEO. Alguns tipos para as páginas de produtos são avaliações que vão de 1 a 5 estrelas, comentários, preço, disponibilidade em estoque, observações sobre diferenciais, detalhes de ofertas e por aí vai. O terceiro passo é apresente políticas de frete e troca. Informe claramente quais são as políticas da loja sobre frete, como prazos, modelos de envio e taxas. Também explique o que o visitante deve fazer se precisar trocar um produto. Isso torna o conteúdo da página mais útil e ajuda a convencer os visitantes a comprar. Para SEO, isso dá mais credibilidade para sua marca, o que se alinha com os critérios de EAT do Google. E para UX e CRO, quando as políticas são claras, as pessoas tendem a enxergar menos riscos na compra. Por isso, as informações devem estar bem claras na página de produto. O quarto passo é invista no visual. Capriche bastante nas fotos dos seus produtos. O tipo de imagem depende bastante do segmento da loja, mas em geral, fuja daqueles que parecem tirados de banco de imagens. Por exemplo, lojas de roupas devem mostrar os produtos por todos os ângulos e, se possível, como eles vestem em diferentes tipos de corpos. Uma boa prática de SEO é marcar as imagens com a tag HTML ImageSRC, inserir nomes descritivos de arquivo, como por exemplo, se você estiver vendendo uma camiseta preta, coloca no nome do arquivo da imagem mesmo, camiseta, tracinha preta, tracinho, alguma característica dela ou marca, e o formato do arquivo. E adicione texto alternativo que descreve a imagem. A vantagem das imagens para UX e CRO é que elas tendem a gerar mais compras e transmitem mais confiança. Por isso, invista em fotos de alta qualidade, bem iluminadas, com foco nos principais diferenciais dos produtos e mostrando situações reais de uso sempre que possível. O quinto passo é a velocidade de carregamento e a otimização para celulares. A maioria das pessoas não tem paciência para esperar site lento, não. Fica ainda pior quando essa lentidão atrapalha o processo de compras ou se o site abre todo quebrado no celular. Se você quer entender todos os detalhes, recomendamos ler os guias da SEO Happy Hour sobre performance do site, experiência da página e as dicas do Google para sites mais rápidos. Já sabe, né? Tudo aqui linkadinho na descrição. O que você precisa saber para o seu e-commerce é: o Google indexa os sites através da versão móvel, por isso elas precisam estar otimizadas.
Além do design da página, você precisa ter atenção para a velocidade de carregamento em celulares e tablets. Você pode usar as Core Web Vitals como parâmetro de qualidade. Isso também influencia diretamente a experiência no site. Páginas funcionais podem literalmente ser a diferença entre alguém comprar ou não comprar o seu produto. Use design responsível para garantir que os elementos estão no tamanho adequado e que nenhum elemento importante fica difícil de enxergar ou de interagir. Quanto melhor a experiência, mais tempo as pessoas tendem a passar na sua página e maior é a chance delas comprarem. O sexto e último passo é adicione links internos. Os links internos são importantes para guiar o visitante de forma estratégica pelo seu site. E também para ajudar os buscadores a entenderem o contexto das páginas e o que rastrear em seguida. Tem várias formas de adicionar links internos às páginas de produto, como por exemplo, breadcrumbs, produtos relacionados ou complementares, produtos da mesma marca e páginas de categoria. Para SEO, esses links ajudam a gerar autoridade para as páginas do seu site e mostram claramente o caminho de navegação até o produto. Para UX e CRO, os links internos podem levar os visitantes a conhecer novos produtos que eles podem gostar. Por exemplo, você pode criar uma seção de mais vendidos ou de frequentemente comprados juntos. Assim, você pode expor os visitantes ao seu catálogo sem forçar a barra. Você pode aplicar todas essas dicas que eu dei para páginas novas e também antigas. Mas sempre que criar uma página de produto nova, também faça o seguinte: coloque essa página nova no seu sitemap, revise se o produto está na melhor categoria possível, o que é especialmente importante para produtos que podem estar em mais de uma categoria, adicione o produto ao seu feed do Merchant Center, ou se você usa alguma automação, veja se o produto foi adicionado corretamente, e procure novas oportunidades de links internos, como em posts de blogs, páginas de produtos relacionados e etc. Agora que você já sabe o que deve ser feito, chegou a hora de colocar a mão na massa. Se parece muita coisa e você não sabe por onde começar, pode priorizar assim. Comece pelo básico, adicionando breadcrumbs nas páginas e as propriedades principais dos dados estruturados. Adicione informações de frete e troca nas páginas de produto. Comece pelas páginas mais importantes, como os produtos com alto potencial de gerar receita ou com páginas que geram tráfego, mas não vendem tanto. Lembrando que se você precisa de ajuda para pôr tudo isso em prática de forma mais rápida e organizada, entre em contato com a SEO Happy Hour. Temos experiência colocando e-commerces em destaque no Google e conhecemos estratégias para te ajudar a vender mais. E com isso, estamos chegando no fim do nosso Happy Hour. Eu quero agradecer você que ficou comigo até aqui. E lembrando que agora estamos com tudo no YouTube, gente. Então toda semana vai ter 1 ou 2 vídeos novos onde eu apareço e ajudo vocês com algo em SEO. Seja dando uma dica, seja respondendo uma dúvida. Além disso, também estaremos mais presentes nas redes sociais. Então se você procurar SEO Happy Hour em qualquer lugar, você vai encontrar a gente. Então siga a gente lá no Instagram, no LinkedIn, no TikTok, onde for. E se você tiver dúvida, crítica ou sugestão, é só você mandar pro e-mail contato@seohappyhour que a gente vai ler tudo e responder vocês por lá, beleza? No mais, um grande abraço, tenha uma ótima semana e valeu!